Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e o compartilhem. A palavra de Deus diz assim em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 12. Então, de repente, o Senhor falou a todos vós no meio das chamas. Ouvíeis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém. Nenhum ser tomou forma, nada, além de uma voz poderosa. Versículo 15. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma viste no dia em que o Senhor vos falou no Monte Horebe, no meio do fogo. Meus irmãos, acreditar na existência de um Deus invisível e de um Deus que opera no invisível não é algo fácil. Deus escolheu uma forma de se relacionar conosco e ela vai contra aquilo que é o normal, aquilo que é a lógica. Desde o início, Deus ele se revelou ao povo de Israel por figuras. Ele se revelou ao seu povo através de profetas, através de metáforas. Mas Deus não precisou tomar forma humana para se manifestar ao seu povo. Dos primórdios, não. E aqui eu não estou falando do momento em que o próprio Senhor Jesus ele desce à terra. Eu me refiro à forma com que Deus falou ao povo de Israel ao longo de toda a Bíblia. E o texto aqui nos mostra isso. Nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa, diz o versículo 12. A base do relacionamento de Deus conosco, com o homem, sempre foi a fé. Crer nas suas palavras. Se você não entender isso, você não entendeu o que é servir a Deus. Você não entendeu o que é o cristianismo. Você não entendeu o que é a salvação. Você não entendeu a base dos propósitos e desígnios divinos, tanto para o homem quanto para a sua vida, particularmente falando. A palavra de Deus, aquilo que Deus fala através da sua palavra, da sua voz, é mais do que suficiente para pautarmos a nossa vida e para vencermos na nossa jornada. Essa manifestação de Deus ela ia contra aquilo que talvez o povo de Israel estava acostumado a ver no Egito, por exemplo. Para cada área da vida humana havia uma divindade. Para as lavouras havia uma divindade. Para o rio havia uma divindade. Havia uma divindade da saúde, havia uma divindade das guerras, havia uma divindade do amor, havia uma divindade do sol, a outra da lua. E haviam imagens para essas divindades. O Egito era coberto de imagens de falsos deuses. Deuses que não pôde livrar o Egito das pragas do verdadeiro Deus. Há uma necessidade humana de ver. Isso é um fato. Hoje o mundo tem os seus deuses e todos eles são visíveis. Quer seja um astro do esporte, quer seja um cantor famoso. Outros têm os seus deuses na sua própria imagem, no culto ao corpo, naquilo que ele vê no reflexo de um espelho. Outros adoram a uma outra pessoa, um homem ou uma mulher. Mas tudo é baseado naquilo que se vê e vai contra o relacionamento de Deus conosco, que é aquilo que não se vê. Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. O próprio Senhor Jesus deu uma lição a Tomé, após a sua ressurreição, de que a fé não se baseia no que se vê, mas na certeza do que Deus prometeu e que o que ele prometeu é um fato e terá o seu cumprimento. O texto segue dizendo assim no versículo 15: Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma viste no dia que o Senhor vos falou no Monte Horebe, no meio do fogo. É uma clara exortação. O Senhor Deus, ele sabe, e através desse episódio ele retrata a dificuldade que todo ser humano tem de confiar naquilo que não vê. Nós temos a tendência a confiar apenas naquilo que vemos, a acreditar apenas quando o enxergamos, quando conseguimos olhar e ver as coisas favoráveis ou as coisas acontecendo da forma com que desejamos. E o Senhor ele não escolheu essa dimensão de relacionamento. Ele escolheu uma outra dimensão de relacionamento, baseada na fé e na confiança, e não na vista. E todas as vezes que ele age sem que os nossos olhos vejam ou que a nossa mente compreenda, ele nos proporciona aquilo que a Bíblia vai chamar de o exercício da fé, que é contínuo, irmãos. Num deserto, nós vivemos esse exercício da fé, que é acreditar e exercitar essa confiança, essa crença de que Deus está assim operando, ainda que eu não veja. Nós, quanto homens, temos dificuldade de aceitar isso. Nós vivemos tentando criar atalhos. Isso normalmente nos leva a situações ruins.
Quer um exemplo disso? O povo de Israel. Moisés sobe até o Horebe para buscar do Senhor a revelação da lei, aquilo que seria o marco, a diretriz do povo de Israel, aquilo que basearia a vida deles, que eram os 10 mandamentos. Moisés demora a descer do Monte Horebe. Eles viram para Arão, irmão de Moisés, e praticamente obrigam Arão a pegar os seus pingentes, a pegar os seus cordões, a pegar tudo aquilo de ouro que eles tinham e fundir e fabricar um bezerro de ouro. De novo, a necessidade de ver. Eles não só não tiveram a confiança de que Moisés retornaria, de que Moisés traria as orientações de Deus, de que Deus estava se revelando sim a Moisés. No Monte Horebe, pois o monte ardia em fogo, em chamas, em nuvens densas, trovões, mas eles não quiseram esperar. E eles preferiram tomar uma atitude. A atitude foi fundir um bezerro de ouro. E assim Arão fez. E eles começaram a adorar o bezerro de ouro e se corromperam. A necessidade, ela é nossa, ela está dentro de nós. Nós temos a necessidade de fundir bezerros de ouro, de criar imagens, de querer enxergar, de querer ver, de querer atrelar nossa fé a alguém, a algo, e não a palavra de Deus. Isso está dentro de mim, irmãos. Isso está dentro de você. E contra isso que nós devemos lutar. É contra isso que o texto ele vai. Eu gosto sempre de lembrar daquele centurião que ele vai até Jesus buscando a cura de um criado. E Jesus diz, olha, eu vou na sua casa. Ele diz, não precisa. Eu sou um homem de autoridade e o que eu mando, logo me obedecem. Eu também sei que tu tens autoridade de uma palavra sua, uma única palavra, e o meu criado ficará curado. Aquele homem não precisava enxergar Jesus indo à sua casa, Jesus tocando no seu criado, ou algo espetacular acontecendo. Ele sabia que uma única palavra era o suficiente, e a fé dele promoveu o milagre. Ele não quis nenhuma evidência visível. A sua fé estava apoiada na palavra de Jesus, de Cristo, e isso para ele bastava. Jesus disse que esse foi o mais alto nível de fé que ele encontrou em Israel, de um centurião romano. É esse nível de fé que devemos ter nos momentos de maior dificuldade da nossa vida cristã. Quer seja um vale, um deserto, uma caverna, seja qual for o momento de luta, é esse nível de fé que nós devemos praticar, exercitar e alcançar. Não tente viver, irmão, irmã, se apoiar naquilo que é visível, mas creia e depender tão somente, inteiramente, do que Deus tem dito através da sua palavra. E à medida que você proceder assim, exercitando a sua fé, de fato, confiando em Deus, sem depender de qualquer testemunho visível, isso sim é o exercício da fé. Olha, coloca uma coisa na sua cabeça, e isso é importante nós colocarmos. Deus sempre age assim, de maneira invisível. É um padrão divino de agir. Logo, a única forma de entender o agir dele é pela fé. Não tem para onde correr. Fortifica a sua fé, fortaleça e alcance fé, ouvindo mensagens, ouvindo palavras, buscando o Senhor. Mas não tente dar forma ao agir de Deus, forma nenhuma viste no Horebe, senão a sua poderosa voz. Não dê forma a Deus, não dê formato ao seu agir. Não fique idealizando, pensando, projetando. Tu não sabe de nada, eu não sei de nada. Apenas creia. Que o Senhor te abençoe e nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.